O Palmeiras é um timaço dentro de casa. Vitor Roque segurou, puxou pro pé direito. Olha aí, Veiga! Eu já acertei, já falhei em momentos decisivos, mas eu sempre vou ser um cara que eu vou dar minha cara a tapa. Como o professor Abel falou desde a entrevista contra eles no último jogo, que ia ser uma noite mágica. Sabendo ali, depois do último treino, logo já bateu a ansiedade, o nervosismo. O Verdão precisando de uma verdadeira façanha para reverter a desvantagem de 3 gols. Ramon Sosa e Bruno Fux marcaram os primeiros gols, diminuindo a desvantagem. E Rafael Veiga, com 2 gols decisivos, selou a vitória histórica e levou a torcida ao delírio. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. O Palmeiras, numa virada épica, inesquecível. A maior virada de um time numa semifinal de Libertadores da América. O Palmeiras vira o jogo pra cima da LDU. Uma remontada inesquecível para você, torcedor do Verdão. 4-0 no tempo normal. A torcedora não aguenta. Ela vai às lágrimas. Como milhões de torcedores do Palmeiras espalhados pelo Brasil. E tem que chorar mesmo. Tem que se abraçar. Porque o torcedor acreditou. O torcedor persistiu. O torcedor jamais desistiu e abraçou esse time. E esse time vem a campo e vira o jogo nos 90 minutos. Algo incrível será tatuado para sempre no coração do torcedor do Palmeiras. Alguns se ajoelham, cruzam todo o campo. É um momento épico e a final brasileira está desenhada. No dia 29 de novembro, que jogo! Vamos conhecer o primeiro tetracampeão brasileiro na Libertadores da América. Ninguém arreda o pé. A torcedora com orgulho, uma imagem que vale muito. Abel Ferreira, de joelhos o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vai às lágrimas. Ele que reconheceu o erro na altitude. Ele é nesse momento consolado pela comissão técnica. Que imagem que você está vendo numa noite que ele completa 5 anos. 5 anos comandando esse time do Palmeiras. Essa equipe, esse time consegue uma virada inesquecível, heróica, épica. Que jogo, que momento, Tetra! Espetacular, emocionante, uma noite mágica, uma das noites mais importantes da história do Palmeiras, essa virada. Espetacular. E o Abel é o grande responsável. Por isso o time todo foi ali abraçado, porque hoje ele completa 5 anos de Palmeiras com uma vitória histórica, uma noite épica, uma noite mágica. Vem aí o linha de passe, o pós-jogo inteiro dentro do linha de passe. Eu falei que o Palmeiras tinha tudo para tirar essa vantagem. O Palmeiras é um timaço dentro de casa. O Palmeiras é um time que costuma fazer muitos gols nos últimos jogos dentro da sua casa. E ainda pegou um time que eu falei desde o começo. É um nada fora da altitude. A LDU fora da altitude é um timinho muito do normal. E o Palmeiras tem tudo para virar no segundo tempo. Tem tudo para se classificar. Sem mesmo a disputa por pênalti. É um massacre. A LDU não sabe nem botar a bola no chão, é chutão pra frente o tempo inteiro, entregando a bola pro Palmeiras. Tudo indica que Palmeiras faz mais do que um gol no segundo tempo e classifica para uma final histórica com o Flamengo. Eu avisei, esse time da LDU fora da altitude é muito fraco. E o Palmeiras é um timaço dentro da sua casa. Veiga, no momento do pênalti eu tava reparando bem. O Flávio falou eu ou você? Você falou, você bateu no peito e falou eu vou. Assumiu essa responsabilidade. Queria que você falasse desse momento que é aí um dos maiores da história do Palmeiras e como é que vocês foram mentalmente buscar essa virada. Não, a gente tava muito motivado. A gente já viveu muitos momentos de viradas. A gente sabia que aqui a gente é muito forte. A gente sabe que a LDU é uma grande equipe. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago. Sei que ele é um grande técnico. Sei que não ia ser fácil. Mas a gente treinou bastante. Nosso time foi muito bem hoje. E realmente,
Eu já acertei, já falhei em momentos decisivos, mas eu sempre vou ser um cara que eu vou dar minha cara a tapa, não interessa. Se precisa de alguém errar, pode deixar que eu erro, não tem problema. Mas também quando é pra acertar, eu vou acertar. Então, tô feliz, não faço nada sozinho, dependo de todo mundo aqui do staff, dos jogadores, mas tô feliz por tudo isso. Grande passo, tem que comemorar, a gente sabe que isso daqui não é todo dia que acontece no futebol, mas é isso, nosso time tá de parabéns. Esse abraço. Trabalho, meu técnico me ajuda. Eu tô pra decidir, viado. E é isso, tô muito feliz. Vitor, eu queria que você falasse de tudo que vocês viveram aí, desde a chegada lá no Allianz Parque e também no CT, do pessoal mostrando os cartazes, tanto que vocês ficaram, o pessoal até falou, tem que dar uma acalmada, o Abel na pré-eleição, dar uma acalmada, porque vocês estavam com tanta vontade. Como é que descreve uma noite como hoje? Primeiro, agradecer a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Como o professor Abel falou, desde a entrevista contra eles no último jogo, que ia ser uma noite mágica, e contávamos com o nosso torcedor. Nosso torcedor fez uma festa linda, desde o primeiro ao último minuto, desde lá da porta do CT. Então é agradecer cada um que esteve presente, os que torceram de casa, e muito feliz pela classificação. Você participando dos gols, mostrando que é um jogador decisivo. Tô muito feliz. O importante é ajudar o Palmeiras, o importante é o Palmeiras ganhar, e hoje não foi diferente. Em prol do grupo, correr do primeiro ao último minuto, e hoje fomos felizes e saímos com a classificação. Cara, queria que você falasse como é que você ficou sabendo, quando você ficou sabendo que ia jogar, entrou num momento tão decisivo como esse pro Palmeiras e foi muito bem, a torcida saiu cantando o seu nome. O que dizer toda essa atmosfera dessa classificação? O que vocês estão sentindo? Fiquei sabendo ali depois do último treino, logo já bateu a ansiedade, o nervosismo, mas o Abel conversa bastante com a gente para deixar o jogo leve, para a gente saber o que a gente vai fazer. E era isso, hoje era tudo ou nada. A gente sabia que a torcida ia incendiar o Allianz Parque, e com o nosso bom trabalho e o apoio da torcida a gente sabia que a gente ia ter uma noite mágica. Foi uma noite mágica, você sentiu isso? Com certeza, uma noite mágica com essa torcida maravilhosa. Feliz demais por estar proporcionando essa felicidade para nossa torcida. Óbvio que ia sair o quarto, né? Era o que faltava para tornar óbvio isso. Do outro lado, com o Piqueires e o Sousa também, no lado esquerdo muito forte, o Andrés entre eles com muita facilidade, jogando com liberdade, e os zagueiros construindo, e a LDU entrou para jogar. Quando entrou para jogar, ela errou feio, ela não tem como jogar com o Palmeiras. Com todo respeito, o Palmeiras não é o São Paulo do Casares, do Rigoni e do Crespo. O Palmeiras é um time competitivo, forte, intenso, acostumado a decisões. Não me espanta o resultado. Eu acho o resultado épico, histórico, mas olhando a força do Palmeiras, a gente falava disso na segunda-feira, eu achava plenamente possível virar. E o Palmeiras precisava fazer um jogo com a cara do Palmeiras. Um jogo com a cara do Palmeiras que vinha goleando no Campeonato Brasileiro, com exceção das últimas rodadas e em alguns momentos sendo avassalador. Hoje o Palmeiras subiu um degrau em relação àquilo. O mata-mata tirou ainda mais do time, tornou o time mais competitivo, com mais fome de vitória. E aí você olha em cada lance, primeiro gol, a reação dos jogadores, muito mais do que comemorar, coloca a bola no meio, segundo gol, terceiro gol dos Pedro, o Veiga pega a bola, coloca embaixo do braço, corre pro meio campo, ou seja, todo mundo ali sabia que ia dar. E a arquibancada foi junto e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Os dois melhores times do continente estão na final, e essa final vai ser turbinada, porque além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, uma disputa do título do Campeonato Brasileiro, e os dois estão lá na briga, vai estar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Bem, companheiros, um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Evidente que também teve. Cada um, um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que a gente é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a comissão técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação, uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. É tipo 2 décadas. O jogador
joga em mais alto nível o tempo todo. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes trocas por razões técnicas, eram trocas para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu hoje, para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu nos 4-3 com o Botafogo, para manter um time que tivesse o espírito do que a torcida chama do time da virada. Eu acho que esse espírito ele consegue muito por conta das escolhas das peças, dos jogadores. Porque o time é outro, né? O time é outro. Especialmente o desse ano, né? A reformulação, inclusive, foi motivo do time demorar para encaixar. E muda o time, muda o elenco, rejuvenesce o elenco. O Palmeiras tem, acho que, o segundo time mais jovem da Série A, em média, e o perfil do time não muda. Então, essa é a questão, porque o time muda do ponto de vista técnico, você pode achar, muita gente acha que esse é o melhor elenco, e talvez seja, tecnicamente falando. Eu acho que sim. Então, assim, as coisas mudam. Você teve nos primeiros anos do Abel um time que jogava completamente retraído e que explorava a velocidade com o Rony e com o Veiga até, né, que muitas vezes jogava isolado com o Rony na frente. O time do Abel já mudou muito a maneira de jogar, mas se tem uma coisa que não muda, é o espírito que a gente viu hoje. Inclusive, e isso eu gosto de ressaltar, nas eliminações. Porque olha como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Sim. Na Libertadores do ano passado. Vai para o ano retrasado, pega o jogo com o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time do qual o torcedor que muitas vezes, e aí eu estou falando torcedor brasileiro de maneira geral, que pede empenho, dedicação, raça, amor à camisa, honrem essa camisa, aqueles papos todos, esses caras entregam isso o tempo todo. Vão ganhar, vão perder, o futebol é desse jeito. Hoje você tem um grupo muito técnico que, se você tem esse espírito, mais a qualidade técnica desse elenco, a tendência é você brigar para chegar longe. Eles estão chegando longe, porque estão brigando por título brasileiro e Libertadores. São dois timaços, são dois técnicos de altíssima capacidade, um iniciando a carreira, o outro já mais consolidado. E aí qualquer um pode ganhar. E acho que essa questão é importante, cara. A gente saber avaliar a qualidade de profissionais no futebol brasileiro, independentemente de se o time está ganhando ou não o tempo todo. Fala aí para eu poder acionar o calçado. Você falava do Abel, Jean, desde o primeiro, do título dele, da conquista. Ele também se tornou um técnico melhor de lá para cá. Porque eu sei que você também concordava comigo da maneira de jogar, mais fechado, reativo, jogo contra o Atlético. Falávamos inclusive com o gol qualificado antes da partida. Que era o que ele podia fazer. Que era o que ele podia fazer. A partir do momento, quando ele começa a receber mais jogadores, ele tem dificuldade. Só que hoje, a dificuldade se transformou num jogo de alto nível. E tem mais um detalhe.